Boa tarde aí de São José dos Campos. Tá aí a jabiraca com parte do sistema desmontada, lavada, lubrificada. E hoje nós vamos mexer com mais um upgrade aí nela, visando aí os nossos planos futuros, né? E a gente vai explicar um pouquinho mais aí sobre esse kit que está aqui no chão agora, prontinho para a gente começar a instalar ele. Então, pessoal, vamos começar a instalação aqui pelo eixo traseiro, né, pelo lado do motorista. E o que a gente vai precisar agora são essas quatro porcas, quatro argoelas, as duas braçadeiras aqui em U e o bracket do braço, que vai ser posicionado bem aqui, ó, no eixo traseiro. Então vamos começar aqui pelo lado do motorista. Aqui, como vocês podem ver, a gente está aqui no eixo traseiro, feixe de mola, suporte aqui, né, em U também, do feixe de mola. E a gente vai precisar dar um espaço aqui de 2 polegadas para ele alinhar com o chassi do carro, certo? Então vamos dar um espacinho aqui de 2 polegadas e fixar as duas braçadeiras aqui em U voltadas para baixo, tá bom? É mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso, com 2 polegadas aqui para ficar alinhado com o chassi, e a gente vai colocar o bracket por baixo. Vamos lá? Então, depois que a gente colocou aqui os parafusos aqui de trás, a gente vai botar agora os da frente e vamos certificar que o bracket está envolvendo mesmo, abraçando o eixo traseiro. A gente não vai apertar nenhuma porca agora. Vamos colocar aí na posição para a gente poder medir a distância ali de 2 polegadas da base da mola, né? E já deixar o bracket mais ou menos que fixado aqui. Bom, tá aí colocado o bracket, eu só dei um apertozinho de leve, mas ele continua frouxo, de forma que eu consiga mover ele. E a primeira medida é essa aqui, ó. Essa daqui. Do U-bolt aqui, né? Dessa forma de U, dessa braçadeira em U aqui, até a braçadeira do bracket, tem que dar 2 polegadas, tá vendo aqui, ó? Dessa do lado esquerdo até a do lado direito, tem que dar 2 polegadas. Então tá certo aqui, ó. A outra medida, ela já é em relação ao ângulo que o braço vai ficar. Então a gente vai ter que medir do chão até o suporte do feixe de mola e do chão até o centro do olhar ali, onde o braço vai ser encaixado. Tá aqui a base do suporte do feixe de mola, tá? Aqui é a base onde o feixe de mola fica apoiado. Então a gente tem que medir a distância do chão até essa base aqui, que está dando aproximadamente aí 20 polegadas, tá certo? Está dando 20. E agora a gente tem que medir a distância do chão até o centro aonde o braço vai ser encaixado, né? Aqui a gente tem um bracket e o braço é uma rótula zona, né? Tem um olhar no meio, uma bucha, e a gente tem que medir o centro aqui, ó, onde entra o parafuso, até o chão. Do chão até a base do feixe de mola, a gente já sabe que são 20. A diferença dessa medida aqui, do centro do braço até o chão, para a diferença dessa aqui do feixe de mola, ela não pode ser maior que 6 polegadas. Então aqui, se aqui tem 20, aqui tem que ser 14, de 14 até 14,5. Então vamos lá.
essa medida ela tem que ser entre 5,5 e 6 polegadas de diferença. Então aqui, ó, eu posso inclinar isso aqui, ó, tá frouxo, tá vendo? Eu posso inclinar de forma que ela fique com 14 a 14,5. No momento aqui, ó, ela tá 14,5. Eu poderia baixar mais para ela ficar 14. Mas eu acho que eu vou deixar conforme o manual. O do manual tá 14,5. Então eu vou deixar 14,5. Tá aí, ó. 14,5. Diferença de 5,5 daqui para cá. Aí, ó. A merda. O número do chassi tá aqui, ó. O bagulho vai entrar aí, ó. Aí, ó. Que zica. É isso, pessoal. Estamos aqui agora na MHS. Estamos aqui com o Marquinho. E hoje a gente vai mexer com uma peça que é novidade aqui no nosso projeto. Uma peça diferente, chamada Traction Bar. A gente comprou um kit aí de barra de tração, já avisando aí o nosso futuro projeto, está vindo aí para o meio do ano. Então a gente já começou a mexer com isso. Essa aqui é a parte traseira do suporte da barra, que vai fixada no eixo. E a barra vem aqui à frente e ela é fixada no chassi do carro. Aí o Marquinhos está fixando aqui o suporte. A gente teve um probleminha com o suporte original do lado do passageiro, que está simplesmente tampando o número do chassi do carro. Então a gente teve que fazer um novo suporte para pegar só na lateral do chassi, não pegar na parte de baixo, né? Não apagar o número do chassi do carro. Então agora ele está fixando aqui o suporte com um sargento para a gente soldar o suporte, né? Vai ficar bem mais fixo, bem mais robusto do que o original. Tivemos que fazer algumas adaptações, tanto do lado do passageiro quanto do lado do motorista. Do lado do passageiro, a gente teve o imprevisto do número do chassi, né?
Esse produto aqui é um produto importado, lá fora provavelmente eles não têm essa marcação no mesmo lugar, mas a gente teve que adaptar aí um suporte novo pro lado do passageiro, de forma que não apague aí, não cubra o número do chassi do carro. E do lado do motorista, a gente teve mais um empecilhozinho, que é o suporte do tanque de Arla, que agora é o nosso suporte do sistema de filtragem de combustível. Então a gente vai ter que fazer um cortezinho nessa bandeja aí, né, para poder não atrapalhar ali a instalação do bracket. Então é isso aí, instalação seguindo. E daqui a pouco a gente está com as barras de tração instaladas no carro. Preparando a peça aí para ser soldada no chassi. Além dos parafusos originais, a gente vai trabalhar com solda por causa do uso extremo do carro, né? Então, confiar em braçadeira, parafuso, arrebite, não dá. Vamos meter bronca na solda para o negócio ficar realmente confiável para uso extremo. Aí Marquinhos está soldando agora o suporte do lado do motorista. Já está preso com 3 parafusos fortíssimos, mas a gente vai fazer essa solda para realmente o negócio aguentar o tranco. Aí o suporte traseiro que eu já havia colocado também vai ser soldado aqui pelo Marquinhos. A gente não confia nesse tipo de instalação plug and play, né? Ele tem ângulos a serem cumpridos, medições, e no uso extremo isso tudo pode ir embora. Então o ideal é usar a solda. Aí a gente acabou de substituir as graxeiras, né? Essa graxeira de agulha é enjoada pra caramba. Eu vou guardar ela. Eu peguei na minha caixinha aqui 2 graxeiras normais pra gente engraxar a barra e já botar no lugar. Tá aí, pessoal, agora as barras já estão no lugar, já estão montadas, e a gente está mexendo agora com o suporte do tanque de Arla, que no nosso caso aqui é o suporte do nosso sistema de filtragem. Então já cortamos essa jaca aqui, ó, essa orelhada aqui que esses caras fazem para variar. A gente tem sempre que adaptar as coisas que esses incompetentes vendem aqui no Brasil. Então, ó, já saiu um pedaço da carniça aqui. Ficou muito melhor esteticamente, ó. Isso aqui é simplesmente uma gambiarra que os caras fizeram na fábrica aí para adaptar o tanque de Arla. E a gente arrancou fora. Arrancamos fora. Ficou com a estética muito melhor. E agora a gente vai fazer um suportinho aqui para pegar no furo original, porque isso aqui está atrapalhando agora, entendeu? Então é só essa adaptação aqui que falta para a gente começar a montar o restante
tampa daqui, tudo pra gente voltar para casa. Então, valeu aí a nossa vinda aqui no Marquinhos da MHS, trabalho profissional, 100%, e mais uma adaptação aí no carro feita com sucesso. Então vamos que o negócio vai comer solto aí até o meio do ano. É muita mudança, hein? Um buraco original, Sensacional. prender ali no buraco original e soldar. Essa parte aqui vai com parafuso e aqui vai com solda. Que aí você, na hora que você quiser, você só tira aqui. É isso aí, show de bola. Solda final agora, que é o suporte ali novo do tanque de ar. A gente usou o furo original, arrancou um pedaço da parte aí que é uma gambiarra de fábrica, né? Ficou muito melhor. E botamos uma chapinha ali para segurar, usando o parafuso original. Boa tarde aí de São José dos Campos, agora aqui da garagem, serviço de ontem, tudo pintadinho, instaladinho, bonitinho, ó. As barras colocadas aqui, ó, suporte soldado, bracket, tá aí a barra aí lá pra frente, ó, pro chassi, do outro lado aqui também, ó. Tá tudo nos conformes, tudo pintado. E é isso aí, vamos que vamos.